Olá, está começando mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação para você sem fake news. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Você, jovem, como está? Tudo bem? Vamos lá, vamos começar. Muito obrigado, Douglas, PH, pessoal que pilota a nave do programa Revista Empresários Entrevista. E mais uma vez vai aquela mensagem: o mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz. Paz para todo o mundo. E hoje vou receber aqui no programa Revista Empresários Entrevista um grande amigo, uma pessoa aí que transita nos maiores meios de comunicação do Brasil, no exterior também, e hoje estamos tendo a honra de recebê-lo aqui. Mas antes de falar quem é ele, roda aí a apresentação dele, por gentileza. Conferencista com reconhecimento internacional. Escritor com livros publicados em mais de 50 países. Seus autógrafos são extremamente concorridos. Motivador da Força de Paz da ONU. Especialista em liderança, motivação, gestão e vendas. Detentor de homenagens internacionais. César Romão, um ícone transformador. César Romão, meu amigo, seja bem-vindo ao programa Revista Empresários Entrevista. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Jamir? Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu. Uma alegria imensa estar aqui com você, que é meu companheiro de Associação Paulista de Imprensa há muitos anos, que representa muito bem a nossa área de comunicação e jornalismo aqui no nosso país. Muito obrigado pela referência aí. Vamos lá então, né, César? Começar aqui esse bate-papo. Mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade. Você que esteve também recentemente em Santos realizando uma palestra, né, na Unisanta, é isso mesmo, né? Então, Jamir, foi uma coisa fantástica. Você sabe que eu estive aí na Unisanta, a gente realizou uma palestra aí chamada O Seu Futuro Depende de Você. Foi uma convergência de ações que envolveram o 12 clubes de Rotary, praticamente, né? Envolveram o Rotary Clube Sansporto, praticamente organizou o evento. Eu quero, inclusive, mandar meu agradecimento aqui à presidente, Maria Cláudia. Teve muito trabalho na organização desse evento. Quero mandar também o meu agradecimento ao Marcelino Silva, que trabalhou bastante. Ele é um expert, é uma referência em comunicação e assessoria de comunicação. E a Unisanta, né, que foi quem recebeu a palestra. A palestra contou ali com um grande público e a gente pode falar um pouquinho sobre a importância de se pensar no futuro. E qual é a importância de se pensar no futuro, né, nesses tempos de hoje, né, pós-pandemia? Tá certo que a pandemia ainda não acabou, né? Fala pra gente, o que que você pode falar sobre isso? Olha, primeiro ponto é assim, por que, né, pensar no futuro? Porque é lá que a gente vai viver. Dificilmente as pessoas refletem sobre o futuro dessa maneira. O futuro não é aquilo que os filmes de tecnologia mostram, né? Os filmes de ficção científica mostram. O futuro é o lugar onde você vai estar. Por que é importante pensar no futuro? Porque é lá que nós vamos viver. E o futuro hoje, ele não é mais passível de previsão. Ele depende do processo aplicado em sua construção. Ou você constrói o seu futuro, ou você vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. E o mundo, meu querido amigo, ele está cheio de prateleiras
com futuros enlatados, e eu garanto, nenhum deles vai servir para você, meu querido telespectador, meu querido amigo. Você tem que criar o seu futuro. Ok, legal, legal. E vamos aqui às perguntas, nós divulgamos nas nossas redes sociais, para as pessoas mandarem algumas perguntas para você. Muitas pessoas aí que ainda não conheciam o César Romão acabaram assim pesquisando, né? Porque quando você entra no Google, coloca lá César Romão, as pessoas assim se assustam no bom sentido, né? Porque é tanta coisa maravilhosa, tanto assunto bom que a gente encontra. Tanto, Jamir, nem tanto, nem Não, tanto. mas é verdade, sim. Né? Eu que te conheço, você sabe que a gente não, como se diz assim, né? Não fica laureando, né? Mas você realmente tem muita, tem muita contribuição pro empresariado, pro pessoal que gosta de esporte também, as pessoas que buscam informações para se posicionar bem na vida, né? Vamos lá, a Amanda de São João da Boa Vista, Amanda, pessoal de São João da Boa Vista, muito obrigado pela web audiência aí. Ela mandou a seguinte pergunta: César Romão, você já gostava de ler e escrever na adolescência? Olha, essa parte da minha paixão, né, por escrever, ela é fantástica. Ela me acompanha, acho que desde que eu nasci. Por quê? Porque eu acho que eu já nasci escrevendo, né? E eu sempre escrevi porque gosto. Eu nunca escrevi para fazer sucesso, eu nunca escrevi para estar em diversos países, eu nunca escrevi para que as pessoas gostassem. Eu sempre escrevi justamente porque gosto de escrever, desde jovem. Eu comecei escrevendo, como todo jovem, né? Poemas, poesias, tanto que os meus primeiros 3 livros foram de poemas. Depois eles foram unidos, né, num grande best-seller que está aí no mercado, chama-se Bilhetes de Amor, que é uma junção desses meus 3 primeiros livros de poemas. Depois do poema, eu resolvi entrar no mundo da ficção, no mundo do romance. E aí consegui praticamente me apaixonar ainda mais por aquilo que eu amo fazer, né, que é escrever. Legal, legal, muito bom. Outra pergunta aqui, o Silvio César, da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Silvio, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Pessoal de Limeira aí acompanhando muito também o programa Revista Empresários em Entrevista. O Silvio manda a seguinte pergunta: como é para você ser um escritor de renome nacional e internacional? Ser conhecido não só no Brasil, como no exterior também. Bom, primeiro um grande abraço a todos os amigos aí de Limeira. E Limeira aí, eu tenho um grande amigo, Geraldo Alves, o primeiro empresário do Roberto Carlos, está lá em Limeira, a gente está sempre conversando aqui, Geraldo Alves, empresário das estrelas aí, eu deixo meu abraço. Olha, como eu disse aqui, na realidade, eu não esperava isso não, sabe? Gente, eu quando comecei meu trabalho, eu não esperava que um dia fosse vender tantos livros no Brasil, eu não esperava que um dia fosse conquistar outros países, mas eu não deixo isso me tocar e inflar, né, o nosso lado cinza, que é o ego. Eu acho que quando a gente se deixa levar pelo ego, você perde um pouco da sua essência. Eu agradeço ao universo, claro, todos os dias, essas conquistas, mas eu não mudei por causa delas. Eu sou o mesmo escritor de 1977, quando eu lancei meu primeiro livro. Eu ainda sento naquela mesa, ainda tenho aqui, na minha lateral, aqui, a minha primeira máquina de escrever, onde eu comecei a escrever. Eu sou a mesma pessoa, eu sou o mesmo escritor. Isso não me tornou assim, olha, agora que eu sou famoso, eu vou ser exigente, eu vou pedir no meu camarim guardanapos de linho egípcio. Nunca tive isso na carreira, né? Então, eu tenho muito prazer em fazer o que faço, gosto, tenho muito carinho pelos meus leitores. Para você ter uma ideia, toda a minha mídia social
ela é administrada por mim, sou eu que leio, sou eu que respondo. Eu tenho um dia da semana, e esse dia da semana eu começo às 4 da tarde, e aí eu vou até às vezes madrugada dentro, respondendo as mensagens, respondendo e-mails, respondendo dentro das mídias sociais e procurando levar ao meu público informações que possam fazer diferença para eles, né? Recentemente, eu fiz um lançamento, que é o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. O livro praticamente já é um best-seller, né? Eu sou muito grato a isso. Ele é um livro que tem 60 ensinamentos bíblicos para o sucesso, escritos de uma forma contemporânea. O que é isso? De fácil compreensão. Porque a Bíblia é um livro um pouquinho difícil, né, da gente entender, eu mesmo, ao Sim, longo da sim. minha vida. Então, eu simplifiquei para você, meu querido leitor, 60 passagens bíblicas que podem levar você ao sucesso. O livro está em todas as livrarias do Brasil, juntamente com o livro, estreou no canal Com Brasil e também nas mídias sociais, né? Um Minuto César Romão. E está sendo um E grande sucesso, eu tenho acompanhado, eu tenho recebido o link, né? Um grande sucesso, temas assim excepcionais mesmo que nós podemos estar utilizando no dia a dia, né? A pessoa comum mesmo, ou empresário, né? Muito interessante, boa sacada sua. E é um minuto mesmo. Em um minuto ali a gente procura deixar uma mensagem consistente, né? Tanto para o público como para os empresários, para os estudantes. E o Minuto César Romão, ele tem auxiliado muita gente, mas muita gente mesmo, a encontrar aí o seu caminho para o futuro. Joia. César, uma outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer para você. Você conquistou o recorde brasileiro como escritor que autografou o maior número de livros em um só evento, né? Foram 1.340 exemplares autografados. Como que foi isso? Conta pra gente aí. O braço depois ficou doendo? Olha, é uma coisa muito interessante, né? É a primeira sensação que a gente tem aqui. Puxa, você se acabou num evento desse autografar 1.312 livros. E, na realidade, não, porque eu fiz com tanta alegria. Inclusive, me preocupou muito as pessoas que estavam ali à espera. E eu fiz questão de passar pela fila e dizer, olha, se você ficar aqui, nesta fila, eu vou ficar lá te esperando. Pode aguardar, eu não vou embora. Então, eu fiquei até o último leitor. Para nós foi uma imensa honra. Eu sempre tive autógrafos muito concorridos, toda vez que, até hoje, então, toda vez que eu visito uma cidade, que eu faço uma palestra, ou que a gente realiza uma entrevista e logo depois tem autógrafos, é uma coisa impressionante o que acontece. Então, essa parte da minha vida também, eu sou muito grato ao universo, porque não tem preço uma pessoa entrar numa fila, ficar ali 1, 2 horas esperando por você. Eu me lembro em um autógrafo na Bienal, logo que explodiu a Semente de Deus, em 1991, eu ficava muito preocupado de sair da mesa. Então, teve uma hora lá que a gente tinha que ir no banheiro, ficar tomando água ali, né? E o banheiro era muito longe, Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. Sim. Se eu for até o banheiro e voltar, vou levar meia hora, esse pessoal vai ficar aqui. Olha, não teve dúvida, foi numa garrafa mesmo, dentro ali do stand, sabe? Eu estou dizendo isso para mostrar que eu me preocupo, É o eu dou muito respeito, né, valor às César? Acho que é o pessoas que respeito, estão né, que o lá. profissional, né? A pessoa saiu de casa, sabe? Pegou um trânsito, pegou... Eu tenho outros casos, por exemplo, que nós fizemos autógrafos. Te dar um exemplo, Salvador. Salvador é o meu segundo maior público depois de São Paulo aqui no Brasil. E o shopping em Salvador tinha acabado de inaugurar, e shopping fecha 10 horas. E aí você só pode ficar até às 10h30, a loja fecha, ninguém mais entra, e quem estiver dentro põe para fora, né? E a fila andava.
E aí eu saí, falei para o pessoal, gente, ó, vamos para esse local aqui, que eu vou autografar para todos vocês, porque eles estão nos expulsando aqui do shopping. Então você imagina, né? Uma livraria com uma fila de pessoas ali, porque tem que fechar 10 horas, 10h30, mandando as pessoas embora. Né? Mas isso acontece, né? Mas eu não deixei o pessoal ficar constrangido. Não. Eu peguei toda essa turma, a gente foi para um bar que tinha ali ao lado do shopping, pertinho. Né? Um amigo disse, vamos ter um bar aqui bacana, vamos mandar todo mundo para lá. E as pessoas foram mais de 150 pessoas. E Legal. ali a gente autografou até as 3 da manhã. Legal. Você falando em Salvador, quero mandar aqui um abraço apertado para um grande amigo meu, lá de Salvador, Erasmo Caetano, que brevemente, agora no dia 19 de outubro, estará realizando uma palestra aqui em Santos. Erasmo, um abraço para você, soteropolitano de coração, um grande amigo também, né, que inclusive escreveu, como você também, Sérgio, que é articulista da revista Empresários, sempre colaborando com os nossos leitores. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. O Paulo Roberto, de São Paulo, tem uma pergunta. O que é ser ético? A ética é uma alavanca que, embora apodrecida, ainda sustenta o mundo. Ser ético é ser fiel às leis fundamentais, às normas fundamentais. E olha, a ética está bem embaixo, né? A palavra ética vem de ethos, do grego, que era justamente isso. Era você corresponder às normas fundamentais. Não da política, não do mundo, mas da existência como seres humanos. Nós somos mamíferos e até os outros mamíferos têm ética, não como a nossa, mas se você avaliar pelo comportamento, eles têm. Por exemplo, um animal caça só para comer. Ele come, se satisfaz e aí ele não caça mais. A gente não. A gente vai lá, mata, e mata, e mata, e mata. Nós trabalhamos pela extinção, e isso é uma falta de ética existencial. Então, a ética, para mim, é isso. A ética é o seu compromisso com as normativas existenciais. E acho muito importante no mundo em que vivemos hoje, né? A pessoa se guiar pela ética, não aquela coisa assim de não tô nem aí, eu preciso alcançar a minha meta, nem que eu tenha que passar como um trator em cima das pessoas. Acho que não é por aí, né, César? A pessoa tem que ter uma visão, ter acreditado. Se você não puder atrapalhar, se você não puder ajudar, não atrapalha que você está fazendo uma grande ação para o universo. Mas você sabe, Jamie, que tem gente que atrapalha e não tem consciência que atrapalha. Esse é o grande drama. As pessoas fazem as coisas e não têm consciência do mal que ela está causando. Então, nós não temos uma amplitude, as pessoas não estão preparadas para saberem o mal que elas causam. Quando nós fazemos um pequeno movimento com a nossa mão, como esse, por exemplo, nós estamos movimentando moléculas por todo o universo. Quando nós fazemos uma crítica injusta, que é o que mais se faz hoje, Sim, a gente verdade. também está criando um movimento que não é nutritivo no universo. Então, nós estamos contribuindo, entre aspas, ao caos da relação entre as pessoas. Então, se você puder evitar críticas que não são nutritivas, se você puder evitar colaborar com o caos na relação das pessoas, seria ótimo. Só que você tem que ter consciência disso. Se você não tiver, você vai continuar fazendo. Ok. Queria agradecer a todas as pessoas que estão, agora que os web telespectadores, né, acompanhando esse bate-papo extraordinário com o César Romão. Falar para você também que você pode estar participando aqui do nosso programa, enviando a sua sugestão de pauta, a sua pergunta.
pelo DDD 13 98811 3113. Vamos repetir. 13 98811 3113 é o nosso canal de comunicação entre a produção do programa Revista Empresários Entrevista e você que nos dá a honra de estar sempre aí conectado, acompanhando o nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo comercial, vamos faturar um pouquinho e já voltamos com o segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista. E lembrando você, tá? A novela Pantanal começa depois do nosso programa. Então, você assiste o nosso programa tranquilo, de boa. Depois você vai ver as aventuras da Juma. O Zé Leon, você vai ver todo o pessoal lá do Pantanal. Mas vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Não sai daí.
Olá, não deu tempo nem de ficar com saudade. Nós estamos voltando com o segundo bloco do programa Revista Empresários em Entrevista, recebendo hoje um grande amigo, escritor, palestrante, consultor e por aí vai. César Romão. César, vamos falar um pouquinho agora do seu primeiro livro, A Semente de Deus, do sucesso que foi, né? Você esperava esse sucesso já no primeiro livro, né? Que vendeu muito, muito e muito. Como eu disse, Jamir, na realidade, eu nunca escrevi para fazer sucesso, eu sempre escrevi porque gosto, adoro escrever. E também não esperava. Quando o livro saiu, ele tornou-se um grande fenômeno editorial aqui no Brasil, abriu a minha carreira literária para muitos países. E é muito interessante porque o mesmo sucesso que ele faz aqui, ele faz lá fora. E até hoje, 35 anos depois desse livro, praticamente, ele continua vendendo como se fosse um lançamento recente. É uma coisa impressionante. Eu me recordo que uma vez o livro figurava em todas as listas de mais vendidos que nós tínhamos aqui no Brasil, né? E um dia ele saiu das listas e tal, e aí o meu editor ficou bravo. Falou, mas o livro continua vendendo muito mais do que quando ele estava na lista. E aí um editor de um grande jornal falou assim para ele, poxa, é verdade, nós compreendemos, mas a lista só tem 2 lugares. O Romão está há muito tempo na lista já. Fala para ele abrir espaço para outros autores, deixar alguém entrar na lista. E eu me lembro que eu falei com o meu editor, eu falei, olha, isso está certo. Eu falei, está certo. Então, pede aí para as livrarias não informarem mais as nossas vendas. A gente está vendendo, independente da lista, e não foi a lista de mais vendidos que fez com que o livro vendesse mais. O livro passou a vender mais porque ele tornou-se um fenômeno de recomendação. As pessoas não só liam, como passavam a adquirir, dar para os amigos, recomendar. As empresas passaram a adotar, e isso até hoje. Até hoje é assim. Recentemente, agora, semana passada, uma grande empresa da cidade de São Paulo fez uma aquisição imensa de livros. Telefonaram, eu nem sabia que eles tinham feito essa aquisição, e perguntaram se eu poderia marcar lá uma tarde de autógrafos no final do dia. E falei, poxa, com o maior prazer. Eu devo assinar uns 600 livros lá nesse dia. Que bom, mas isso é muito bom. E para quem ainda não conhece o livro A Semente de Deus, você pode dar Claro, um feedback para claro, depois o pessoal ir na banca e comprar, né? Não vai falar tudo não, porque senão o claro, claro. pessoal... Olha, o livro ele conta a história de um empresário muito bem sucedido e ele resolve um dia voltar às suas origens, voltar à época de simplicidade dele, porque a vida dele ficou tão superlativa que ele já não via mais valores reais naquelas coisas superlativas, né? Ele já tinha de tudo, mas ao mesmo tempo havia uma pequena infelicidade, uma pequena saudade da felicidade que ele tinha quando era jovem, quando era garoto no bairro dele. Então ele resolve voltar às suas origens. E nessa volta às suas origens, ele começa a ter uma vivência com praticamente uma pessoa com muita sabedoria. E ele é um livro que fala, olha, naquela época eu já falava sobre isso, é um livro que fala sobre a empresa socialmente humanizada se torna lucrativa. Não se falava em humanizar empresas, pessoas, não se misturava a humanização das pessoas com lucro. Tanto que o livro, na época, recebeu muita crítica em relação a isso. E hoje, tantos anos depois, veja que é tema top, né? É tema de pauta a humanização dentro das empresas. E aí, o que aconteceu? Hoje, esse livro é referência com relação a isso nos departamentos de recursos humanos. Legal, muito interessante. E é verdade mesmo, né? Porque hoje, vamos dizer assim, tem muitas empresas que acabam assim deixando de lado o seu colaborador, né? O antigo funcionário, o pessoal de chão de fábrica.
e de uns tempos para cá voltou-se, né, a ter um olhar diferenciado para o colaborador, investindo nele também, porque uma empresa cresce quando os colaboradores crescem também, quando eles são estimulados a fazer parte da empresa, né? Não simplesmente a pessoa vai, ah, eu vou lá para trabalhar, ele trabalha tal, e aí, né? Não faz parte, não tem aquele, como a gente pode dizer assim, aquele amor, né? Eu estou trabalhando porque eu preciso, preciso do salário para pagar as contas, mas tem aquele outro lado também, né? De você sentir o prazer de trabalhar, de se sentir parte da empresa também, né, César? O livro ele fala justamente sobre isso, né? Aí ele começa a mudar com seus colaboradores. Então, há 35 anos atrás, praticamente, eu já vislumbrava o que o mundo corporativo vive hoje. O que o mundo corporativo busca hoje, eu já entreguei para ele há 35 anos atrás. Depois da Semente de Deus vieram os outros livros, né? Uma coisa interessante, Jamir, é que os livros não têm sequência. Então, você pode ler qualquer livro do César Romão em qualquer sequência. Você pode começar pela Semente de Deus, pela Razão da Vida, pelo livro Seu Futuro Depende de Você, Força da Intuição, O Milagre do Acaso. Pode começar por qualquer livro do César Romão. Mas já que você está assistindo a gente agora, começa pelo meu mais recente lançamento, que é Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Todas as livrarias do Brasil. Hoje você tem a Amazon, né, que entrega o livro no mesmo dia, Sim. sempre com grandes promoções. Eu tenho até recomendado às pessoas que comprem na Amazon, porque estacionamento de livraria está muito caro. Isso. É o preço do César, só um livro. minutinho. Nós temos, inclusive, acho que uma foto da capa de alguns livros seu. Pedro, tem aí? Você está com ele aí, a foto das capas de alguns dos livros do César Romão? Pode colocar aí na tela para a gente ver? Pedro está procurando aqui. O César mandou para nós, para nossa Tá bom, produção. Pedro. Vamos ver aqui se a Você gente sabe captura. que e esse livro, e só ele aí, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, esse que está maior aí, né? Aí você tem na sequência ali a Semente de Deus, o Homem e seus Discípulos, a Razão da Vida, o Milagre do Acaso, Rota dos Vencedores, Tente Outra Vez, A Força da Intuição, Seu Futuro Depende de Você, Sonhos Existem para Serem Realizados, Reflexões para Fortalecer o Coração, Só o Amor Não Basta, Tudo Vai Dar Certo, e Super Dicas para Motivar a Sua Vida e Vencer Desafios. Legal, legal. Muito bom, muito Nem bom. tem todos aí. Ao longo da carreira eu escrevi 25 livros, né? Só Só que 25. só 25. É que o mercado, uma vez o Jorge Amado falou assim para mim: bom, quantos livros você quer escrever? A gente estava numa Bienal. Eu falei, vou escrever uns 30. Ele falou, não escreve 30 livros, não. Eu falei, por quê? Porque nenhuma livraria vai ter uma prateleira com 30 livros de um autor. Né? Eu consigo achar meia dúzia Ô dos meus, César, né? você falou aí de Jorge Amado. Como foi conhecer o Jorge Amado? Que fez recentemente, foi ter o aniversário, né? De Se Estivesse Vivo, estava completando acho que os cento e poucos anos, se eu não me engano, é isso, né? Olha, o Jorge Amado foi, sem sombra de dúvida, né, maiores autores do Brasil. Ele praticamente lançou o Brasil no cinema, na novela, levou o nome da literatura brasileira para fora, autor estritamente traduzido. E é um legado, o Jorge Amado foi um legado fantástico. E até hoje você ainda assiste aí filmes baseados nos livros dele, né? As novelas baseadas nos livros de Jorge Amado estão sendo reprisadas agora. Ele deixou um legado perene, quer dizer, nunca vai mudar. O legado dele é um legado muito interessante, é um legado atemporal. Ele faz sucesso, muito sucesso, até hoje. Eu me lembro, meu amigo, de uma pequena passagem muito interessante. Logo depois dessas bienais, né, o meu livro saiu da lista e tal, e eu visitava muito sebo. Aí um dia entrei num sebo no bairro do Ipiranga. E aí eu olhei ali uma prateleira
Jamil estava cheio de livros meus, um monte de livros. Sabe? E aí eu fiquei chateado. Falei, olha, a minha carreira acabou. Eu estou sumindo no mundo da literatura. Tem uma prateleira aqui cheia de livros. Sabe? Fui para o sebo, é o fim. E aí eu estava saindo do sebo, toco o meu telefone, é o professor e mestre Reinaldo Polito. Reinaldo Polito é a maior referência em comunicação e oratória que nós temos aqui no Brasil. Com certeza. Aliás, olha, fica aqui a sugestão para você trazê-lo aqui para uma entrevista, que será fantástica. Indicado por você, com certeza. Ele. E aí, Romão, tá tudo bem? Eu falei, desculpa, professor, eu estou um pouquinho chateado. O que foi? Pô, estou saindo de um sebo, tem uma prateleira, tá de livro meu. Para quem estava na lista de mais vendidos há tantos anos, eu estou bem chateado agora, estou com a voz um pouco embargada. Eu estou vendo que você está com a voz embargada. Então, eu acho que a minha carreira acabou. Aí ele disse assim para mim ao telefone: parabéns, César Romão. Agora você é imortal. Agora você ficará permanentemente entre os imortais. Jorge Amado, Essa de Queiroz, por aí ele foi delineando sobre todos os Machado de Assis, todos os grandes autores brasileiros. E aquilo me deu uma alegria. E eu percebi a importância que era eu estar num sebo. Então, hoje, Jamil, eu continuo visitando o sebo. Se não tem meu livro naquele sebo, eu pego lá no meu porta-mala ou na minha mala e entrego um pacote de livro para que o sebo tenha meu livro lá, para que eu fique entre os imortais. Que legal, muito interessante isso. E falando, né, sobre isso, imortal, todas essas façanhas de César Romão, eu gostaria agora que você falasse um pouquinho para nós e para quem não conhece também sobre o projeto Fábrica de Gente. Falo sim. Eu queria, inclusive, aproveitar aqui, já que a gente está falando aqui de imortalidade literária, né? Eu queria agradecer aqui ao presidente da Academia de Artes, Ciências, Letras, a CLASP, do Estado de São Paulo, Roberto Ferrari, porque recentemente eu fui empossado lá como membro imortal da CLASP. E foi um evento muito bacana, e as pessoas podem acompanhar isso aí nas minhas mídias sociais. A CLASP é uma academia que reúne grandes ícones literários e culturais do nosso Brasil. Roberto Ferrari, o meu abraço aqui ao presidente. Fábrica de Gente. Fábrica de Gente tem um livro chamado Fábrica de Gente. A Fábrica de Gente foi o primeiro grande projeto social aqui nesse país com meninos de rua. A Fábrica de Gente é um projeto que, durante quase 30 anos, integrou menores carentes à sociedade através do trabalho. Eu conto toda a história do projeto. O projeto durou de 1978 até 1990. Eu tinha um número, né, de meninos que eu queria fazer esse trabalho. Quando eu atingi o número, o meu projeto parou, e aí ficou de exemplo e ficou de legado para a nossa sociedade brasileira. Acho que é muito interessante ter essa visão, né, de retribuir para as pessoas aquilo que você conquistou através dos livros, né? Acho que isso faz de você uma pessoa diferente das outras. Não, Jamir, eu acho que somos todos iguais. Alguns com um pouco menos de consciência querem ser diferentes, querem ser melhores, querem se colocar numa posição superlativa. E se você analisar o processo de existência, vou te deixar aqui, a você, a seus ouvintes, uma prova de igualdade. A pandemia foi uma prova de igualdade. Ela nivelou todos nós por igual. Não importava se você era rico, pobre, miserável, artista, se você tinha poder ou não tinha poder. Ela não escolheu por categorias, como nós o fazemos. A gente tem o hábito
de separar a sociedade por categoria. Classe A, B, C, D menos, sabe? Esse modelo de separar a sociedade por categoria nos atrapalha muito. Nós anulamos a nossa condição de seres humanos para enaltecermos a nossa condição social. E é por isso que nós temos uma condição social tão precária aqui no nosso Brasil. Justamente por isso, porque a gente não tem um olhar igualitário, o olhar é separatista. E para mim, eu acho que todos nós somos iguais, como eu disse no início da nossa entrevista. Eu sou aquele mesmo autor que lançou o primeiro livro aos 20 anos, no salão da igreja paroquial da Vila Prudente, e que tinham 4 pessoas só lá. Então, eu não mudei nada, eu continuo sendo o mesmo escritor, a mesma pessoa, e escrevendo do mesmo jeito que comecei a escrever. Joia, muito bem, muito bem. Agradecendo a você que está aí mandando as suas notícias, já temos as suas perguntas para o César Romão, você que está mandando sugestões de pauta também para os novos programas, né? Muito obrigado mesmo pela web audiência. E agora vamos para mais um breve intervalo. Já voltamos com esse bate-papo muito bom, muito gostoso, muito interessante mesmo, com o César Romão. Voltamos em breve. Aguenta aí. Nós só vamos tomar uma canequinha d'água aqui, um pouco d'água, fazer um pipizinho e já voltamos com o terceiro bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Não sai daí. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela.
Voltamos. Assustou, né? Voltamos. Tá gostando do nosso bate-papo hoje, do programa Revista Empresários Entrevista, onde nós estamos recebendo aqui César Romão, consultor, palestrante, escritor, um grande fenômeno brasileiro, né? Para você ter uma ideia, o César Romão, quando lançou o primeiro livro, A Semente de Deus, só no primeiro ano foram vendidos mais de 500 mil exemplares. Muito bom, né? E continue, procure aí na Amazon, né, os livros de César Romão, você pode adquirir lá pela Amazon. E se você compra de manhã à tarde, já está sendo entregue para você. Muito interessante. Gostaria de agradecer também a toda a diretoria da Alclin, Hospital Oftalmológico, lá de Salvador, Bahia. Muito obrigado pelo apoio. Tá vendo? O programa Revista Empresários Entrevista tá indo longe. E se você quer apoiar o nosso programa também, entre em contato. DDD 13 98811 3113. DDD 13 98811 3113. Você vai falar com a produção aqui e vai agregar a sua marca a um programa que está aí arrebentando a boca do balão, trazendo pessoas que realmente tenham informações com credibilidade para estar passando para você. César, vamos lá então. Agora, nós temos inclusive uma pessoa em comum, né, que nós conhecemos, né, que é o Ronivon. Antes, no intervalo do programa, a gente estava falando um pouco do Ronivon, também uma pessoa carismática, uma pessoa que tem o coração maior que ele, né, César? Eu o chamo de meu irmão. É uma pessoa que eu amo. Aliás, eu amo toda a família, né? Uma família maravilhosa. O Rony é um grande amigo mesmo. É um irmão. A gente não foi unido pela irmandade de sangue, mas fomos unidos pela irmandade de existência. O Rony, carreira brilhante, um dos maiores artistas e cantores do mundo, não só do Brasil, não, do mundo. Ele é bom. Tem uma Ele história é muito bom. Tem uma história de vida muito interessante. Eu gostaria de um dia ter o Ronivon aqui para a gente bater um papo, ele cantar Meu Bem. Eu lembro. É da nossa época. Não, ele é bem requisitado aí, o pessoal gosta muito dele. Ele é muito querido mesmo. Isso. Rony... Eu até aproveito aqui para deixar um super abraço, apesar que a gente fala sempre, mas deixar aqui um super abraço para ele. E para que você acompanhe aí o Ronivon, acompanhe. Ele está com um programa agora no grupo da Band sobre vinhos, maravilhoso, programa sensacional. Ele é um lorde da televisão. Sim. Né? É o único lorde da televisão. Uma educação que deixa a gente assim arrepiado, né, César? Uma pessoa muito culta. A televisão brasileira é estranha. Ela não quer cultura, ela não quer educação, ela não quer coisas boas, ela não quer coisas que enalteçam a vida das pessoas, né? Mas é assim, o mundo da mídia, infelizmente é assim. Eu também passei muitos anos por isso. Você não tinha espaço em emissoras para falar de livro, quando se mostrava um livro, e outro escritor, né? Como se você não fosse absolutamente nada. Sim. Se você não estivesse fazendo um trabalho dignificante. Mas, olha, o trabalho fala por si e ele vence por si. O trabalho do Rony fala por ele. O Rony venceu com o seu trabalho. É um ícone na nossa comunicação no Brasil. É um artista espetacular, queridíssimo. Você não dá 2 passos com ele numa rua sem que alguém o aborde com o maior carinho do mundo. Então, quem sabe, vou mandar o programa para ele. Tá bom? Isso, manda para ele lá. Rony, um grande abraço a você. O Ronivon, que inclusive ele foi padrinho de uma das campanhas de Natal da Abrapec, que é a Associação Brasileira de Assistência a Pessoas com Câncer. Nós fizemos no meio de campo e realmente ele foi muito amável. Falou, não, vou gravar assim, vamos lá, tal, e foi muito bom. Essa é a característica dele. O Rony tem uma visão social, colaborativa
Eu não conheço ninguém assim, né, no mundo artístico. Todo artista tem, mas, como ele mesmo diz, né, entre aspas, né, a dele é superlativa. Verdade, verdade. Vamos lá então, mais uma pergunta aqui, chegando da Marisete, da cidade de Bauru. Bauru, Marisete, muito obrigado aí pela web audiência. Ela pergunta aqui, qual a importância da inteligência emocional nos dias de hoje? Muito bom. Deixa eu contar uma coisa para você. Você sabe que eu e o Ronivon, nós já fizemos autógrafo juntos. Só que joia. Quando ele lançou o livro Mãe de Gravata, né, a gente fez alguns autógrafos juntos. Foi muito bacana, uma experiência sensacional. Quem... Eu não consegui assinar nenhum livro, porque todo mundo ia em cima do Ronivon. Até eu. Não, mas eu fiquei organizando a fila. Mas, quem sabe a gente não organiza, né, um encontro César Romão e Ronivon aqui em Santos. Não, mas é brincadeira. Não, mas foi uma coisa bacana. E é um dos grandes momentos da carreira também. Foi um privilégio fotografar com ele, que ele também é um grande escritor. Sim, Esse sim. livro é fantástico. Mãe de Gravata, recomendo aqui aos seus telespectadores. Vamos lá, a inteligência emocional. Olha, Daniel Goleman trouxe esse tema, né, uns 15 anos atrás. Nós somos uma unidade de carbono. E uma unidade de carbono com desenvolvimento inteligente. Então, esse desenvolvimento inteligente eu atribuo à nossa grande quantidade de proteína ingerida quando éramos ainda hominídeos. Aí nós desenvolvemos o nosso cérebro muito mais do que os outros mamíferos. Se assim não o fosse, se macacos comessem o mesmo volume de carne que nós comemos lá no passado, talvez a gente estivesse aqui com eles agora conversando e eles estivessem também ocupando cargos aqui na nossa sociedade. Muito se fala em inteligência emocional. Muito, 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 muito. Mas o que é? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Você tem que responder uma pergunta antes de entrar no âmbito da inteligência emocional. Qual é o tamanho do seu problema? Imagine você, Jamie, que a pessoa derruba um copo d'água, o garçom derruba um copo d'água num restaurante em cima de alguém, coitado dele. Você derruba um molho de tomate na sua roupa, ou seu filho derruba, coitado do seu filho. Então, onde é que está a inteligência, tão falada inteligência emocional, que não é usada? A inteligência emocional, ela nasce na evolução do nosso espírito. Não existe inteligência emocional sem evolução do espírito, sem evolução da compaixão, que é você se colocar no lugar do outro. Você não consegue exercitar uma inteligência que não existe dentro de você. O nome diz, olha, inteligência emocional, são emoções inteligentes. E a maioria das emoções hoje são hipócritas. Basta você estar aí no trânsito, demorar para sair quando o farol abre, olha a inteligência emocional buzinando atrás de você, querendo passar. Você entra num shopping, tem uma vaga, você é preferencial, você vai entrar na vaga, alguém pula na sua frente e entra na vaga. Aí você fala assim, não, é um coitado. Como coitado? O carro dele é um carro híbrido, custa R$700 mil. Olha a inteligência emocional dele. Você só vê a inteligência emocional nas pessoas que evoluem o espírito, que evoluem a compreensão do mundo, que evoluem na área do perdão, que evoluem na área da compaixão. Caso contrário, é só conversa. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Jamie, sabe qual é o maior desafio da minha vida todo dia? Fala aí pra gente, conta. É o meu maior desafio, todo dia. Todo dia eu acordo e digo a mim mesmo, César Romão, procure andar à sombra das suas palavras. E aí, no final do dia, eu me pergunto, será que eu andei à sombra das minhas palavras hoje? Esse é o maior desafio da minha existência. Uma grande reflexão, hein?
se servir para os seus telespectadores, exercitem. Ok. Gente, vamos para mais um breve intervalinho e voltamos com o último bloco do programa Revista Empresários Entrevista. Não sai daí, é rapidinho. Você sabe o que é a LGPD e por que sua clínica precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Pois é, clínicas médicas, área da saúde em geral, possuem tratamentos de dados pessoais sensíveis dos seus pacientes. Isso é a lei que determina. Você precisa se adequar para evitar multas altíssimas de 2% do seu faturamento até 50 milhões de reais, multas diárias que podem impactar no financeiro da sua empresa. Para evitar isso, nós fazemos toda uma adequação à legislação para evitar todo esse transtorno que você pode ter com fiscalizações e com indenizações até de danos morais quando houver um vazamento de dados na sua empresa para os seus pacientes. Então, dessa forma, a adequação não é uma opção, e sim uma obrigação. Eu sou Flávia de Castro, advogada há mais de 20 anos, e estou aqui na Plena Gestão Saúde, juntamente com um time de profissionais da área financeira, RH, de seguros, para dar à sua clínica a estabilidade que você necessita. A revista Empresários, no formato digital, está presente em mais de 30 países, destacando o que há de mais importante no mundo empresarial. Voltamos para o último bloco, infelizmente, né? O último bloco do programa de hoje, Revista Empresários Entrevista, onde nós estamos recebendo aqui, com muita gratidão, eu falo de coração mesmo, César Romão, um grande amigo, uma pessoa assim que tem muita coisa para passar para os nossos web telespectadores. Então fica aqui mais uma vez a dica, tá? Procurem nas bancas, procurem aí nos sites de vendas de livros, os livros de César Romão. Com certeza se você ler um dos livros dele, eu tenho certeza que você vai mudar totalmente a sua visão de mundo, tá? Isso é verdade. César, queria agradecer mais uma vez a sua presença, gratidão. E eu gostaria que você deixasse aqui para os nossos web telespectadores uma mensagem para a gente finalizar. Com certeza, quero trazer você mais vezes aqui, como eu disse, né, no intervalo. Dá para fazer aqui um programa de 3, 4, 5 horas com César Romão, porque tem muita coisa para passar e para nos ensinar também. Zamir, é uma alegria imensa. Você sabe, eu sou seu fã, admiro o seu trabalho, admiro a sua revista desde que você começou. Você é uma das pessoas, um dos jornalistas mais respeitados que nós temos hoje na Associação Paulista de Imprensa, essa entidade que há quase 90 anos prestigia, né, os nossos jornalistas. Eu vou tentar deixar alguma coisa bem simples para você poder fazer, tá bom? Porque melhor, a gente aprende ensinando. Então você vai aprender isso aqui se você praticar, se você fizer ou se você ensinar. Nossa grande missão aqui é ser útil. É ser útil. Então, todo dia, quando você chegar em casa, para um pouquinho e pensa, pergunte para você se você foi útil naquele dia. Se você foi útil à sua família, se você foi útil aos seus amigos, se você foi útil à sua causa, ao seu sonho. Às vezes as pessoas sonham e não são úteis aos próprios sonhos. Elas não fazem nada pelo seu próprio sonho. Espera que aquilo aconteça simplesmente num golpe de sorte. E não funciona assim. Então, todo dia, chega em casa, descansa, olha para você e pergunte. Eu fui útil hoje? Puxa, eu acho que eu não fui. Olha, amanhã você corrige isso. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para você hoje aqui.
Tá, muito obrigado, então, mais uma vez. Em breve, com certeza, eu vou falar com a produção aqui do programa Revista Empresários Entrevista para nós agendarmos, fazer um especial de final de ano com César Romão. Vamos fazer um evento bem legal mesmo. Acho que para o pessoal, assim, né, ter um final de ano. Já fica o convite, hein, César? Já fica Vamos o falar convite. sobre previsões para 2020. Esse tema previsões, o público brasileiro adora. Sim, Você falou verdade. que vai fazer uma previsão, já fica todo mundo atento, como se as previsões fossem realmente uma realidade possível. Isso, César, e só para finalizar, semana que vem, né, após o seu programa ir ao ar, na próxima semana, na outra semana estaremos com Suzy Fleury, uma pessoa que você conhece muito bem também. Vai o nosso abraço aqui a Suzy Fleury por ter atendido o nosso... Ela também é uma pessoa muito, assim, requisitada, né? Conversei com ela e ela falou, Jamir, vamos gravar, vamos sim, quero participar do seu programa. Então nós estaremos, após o programa da participação do César Romão, na outra semana, Suzy Fleury. Aguardem aí o César Romão, né, que abrilhantou-nos, conhece também o trabalho da Suzy Fleury, e aguardem, você aí que está acompanhando o programa Revista Empresários Entrevista. Próxima semana teremos aqui Suzy Fleury. Não vou falar muito dela agora, senão perde toda a expectativa. Vai perder Não, o mas brilho. me permita, aqui eu preciso falar, me permita. A Suzy é uma das grandes profissionais da área, é uma palestrante espetacular e uma pessoa que eu admiro muito. E é um profissional de muito sucesso. Suzy, meu abraço, viu? Sucesso aqui na sua entrevista. Tá ok. Muito obrigado a você que acompanhou, que nos deu o prazer, web telespectadores, de acompanhar mais esse bate-papo sensacional com César Romão, palestrante, escritor. O que mais? Tá bom. Tá bom, né? Muito obrigado a você. Até o próximo programa Revista Empresários Entrevista. Fique com Deus. Até breve. Tchau.